Boa noite, gente. Estamos aí de novo. É um prazer a gente estar junto de novo, mesmo que à distância. É sempre bom a gente estar reunido, né? Para rever os conceitos espíritas, para a gente poder se atualizar, conversar junto. Então, nesses tempos de pandemia, né? Em que estar junto é difícil, a gente poder compartilhar desse espaço, desse momento, é sempre uma alegria, né? Então, hoje, o nosso estudo da noite tem como tema obsessão, que é uma parte, né, do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando Kardec vem descrever para a gente a questão da obsessão. E a gente vê que durante várias passagens da obra espírita, Kardec reforça essa questão da obsessão. E a gente tem muitos conceitos em outras obras que não são as obras de Kardec, né? André Luiz fala sobre obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda fala muito sobre obsessão. A gente tem o Hermínio de Miranda, né, que foi um grande pesquisador dentro da doutrina espírita e que fala muito também sobre a questão da obsessão. Então, a gente tem possibilidades diversas de estudar sobre esse tema. Mas hoje, especificamente, a gente vai estar tendo como base, né, as lições que estão no Livro dos Médiuns. Né? E a gente vê que Kardec, ao longo do próprio estudo das obras, né, da formatação das obras básicas, ele vai acrescentando conceitos a esse conceito inicial que ele traz para a gente no Livro dos Médiuns. A gente não pode esquecer que o Livro dos Médiuns ele é o segundo produzido, né, por Kardec. Então, ele está lá no início da formatação da doutrina espírita. E a gente tem lá no final, na Gênese, né? Ele retoma esse termo obsessão, trazendo para a gente uma ampliação desse conceito, né? Então, como é que Kardec define obsessão? Ele coloca que são domínios de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticadas senão por espíritos inferiores que procuram dominar. Então, é a ação que a gente vai ter desses espíritos sobre as pessoas, né? Fazendo com que esses espíritos uns sobre os outros, né? Fazendo com que de alguma forma aquela vontade inicial ela seja limitada, né? De forma que haja alguma interferência sobre aquele que está sendo obsediado. Essa interferência ela pode acontecer por diversas formas e por diversas causas, né? Mas a gente tem que ter primeiro esse conceito inicial que Kardec traz para a gente, que o espírito obsessor ele nunca é um espírito bom, porque os espíritos bons eles nunca fazem por processo de imposição a influência dele. Eles influenciam de formas indiretas, né? Eles nos permitem a escolha. Então, lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec falando para a gente sobre a questão da influência dos espíritos em nossas vidas, na questão 459, quando ele pergunta: influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e atos? E aí os espíritos respondem para Kardec: influenciam sim. A bem dizer, eles influenciam de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem, né? Essa influência ela é tão constante que nós estamos sempre sob a interferência da ação de outros espíritos. E aí, se a gente parar para pensar sobre essa questão da ação, a gente vai lembrar de um texto que o Emmanuel escreveu lá naquele livro Pensamento e Vida, quando ele fala para a gente sobre a questão do pensamento. Ele fala que o nosso pensamento ele é mensurável, né? Que se a gente levar em conta, né, em consideração as ondas que o nosso pensamento emite, ele é tão mensurável como os fotônios da luz. Então, o que é isso? A gente olha lá para a luz da sala onde a gente está. A gente não vê nenhuma emissão luminosa acontecendo. Mas para a luz se desprender de lá e chegar até onde a gente está,
existem ondas de propagação desse componente luminoso, né? Assim também é o nosso pensamento. Embora a gente não consiga visualizar, cada vez que a gente pensa em alguma coisa, a gente emite determinado componente de onda. E isso faz com que outros espíritos, né, principalmente os desencarnados, né, que já estão numa possibilidade de visão maior do que a nossa, sejam capazes de perceber essas ondas de vibração. Então, o Emmanuel coloca lá, elas são tão mensuráveis quanto, então são capazes de ser percebidas, são capazes de serem pesadas, entre aspas, né? Colocadas à exposição. E aí fica fácil da gente entender um pouquinho esse processo de influência que acontece dos espíritos sobre nós, né? Só que quando a gente fala dessa questão da influência dos espíritos sobre nós, a primeira coisa que a gente pensa é no tema de hoje do nosso estudo, que é o processo obsessivo. E a gente leva em consideração que toda influência é influência dos espíritos sobre o nosso pensamento, gerando alguma coisa ruim para o nosso desenvolvimento. E não é. Quando Kardec fala lá no Livro dos Espíritos sobre a questão da influência dos espíritos sobre pensamentos e atos, a gente também tem que lembrar que estamos sob a influência de bons espíritos, né? Nós estamos sob a influência dos nossos espíritos protetores, nós estamos sob a influência dos mentores espirituais do trabalho da casa, nós estamos sob a influência dos mentores espirituais dos trabalhos que a gente realiza, né? Então, constantemente, nós somos influenciados para o bem também. O problema é quando essa influência ela passa a ser realizada por espíritos que não são espíritos evoluídos, né? Que são espíritos, então, que não têm uma boa intenção na realização da tarefa, o qual ele está incutindo a sua influência, né? Então, a gente vai ver que os espíritos evoluídos, todas as influências que eles fazem sobre nós, são influências no sentido de nos sugerir, né? Eles dão sugestões para que a gente aprimore o nosso pensamento, para que a gente progrida, para que a gente facilite o desenvolvimento de uma ação, mas ele não nos impele a realizar essa ação. Todo aquele que gera influência sobre o outro, limitando o seu livre-arbítrio ou gerando algum tipo de dificuldade, algum tipo de desarmonia, não é um espírito superior, não é um espírito ligado ao bem. Então Kardec coloca lá, quando faz a definição, que essa influência do espírito obsessor, ela nunca é de um espírito evoluído, né? É de um espírito que ainda se compraz com o mal, ou se compraz com a inferioridade, vamos colocar assim, né? E aí a gente vai ver que na questão 457, o Kardec pergunta aos espíritos lá no Livro dos Espíritos: podem os espíritos conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E aí ele coloca: muitas vezes chegam a conhecer o que desejam, a ocultar o que vocês ocultam de vós mesmos, né? Às vezes eles percebem tanto, eles nos conhecem tanto, que eles são capazes de perceber aquilo que nem a gente sabe. Por quê? Nós estamos encarnados e encarnados nós recebemos o dom do esquecimento, certo? Recebendo o dom do esquecimento, muitas vezes mascaramos as nossas más tendências, né? Mascaramos aquelas imperfeições que nós trazemos. Nós dissimulamos o nosso caráter. Então, a gente, de tanto dissimular, a gente acredita naquilo que a gente está propondo. Então, a gente acredita que a gente é bom moço, a gente acredita que a gente só faz o bem, que tudo na nossa vida corre na melhor ordem. Mas os espíritos que nos conhecem a fundo, principalmente aqueles com os quais a gente já desenvolveu algum tipo de afinidade, eles às vezes conhecem o nosso ser espiritual profundo, né? Não esse ser, não essa máscara que a gente vestiu nessa encarnação, mas a nossa realidade espiritual.
E muitas vezes, em cima dessa realidade espiritual, é que eles nos despertam para aquelas tendências que nós trazíamos adormecidas, né? Que nós nem achávamos que tínhamos, né? Porque a gente achava que a gente era perfeito. A gente achava que a gente não tinha esse tipo de pensamento, esse tipo de influência. Mas, na verdade, são características ainda do nosso espírito imperfeito. Então, a gente vai ver que lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec também descreve essa ação da obsessão. O que é a obsessão? Ele coloca: é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, apresentando caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, lá no livro do Evangelho, Kardec já coloca pra gente, né, que essa influência, ela, reforçando, é sempre de um espírito inferior, pode apresentar diversidades de influências, né? E aí a gente vai estudar um pouquinho aqui como ele fala no livro dos médiuns, podendo desde ser uma influência simples, né, de perturbação da ação que a gente está realizando, até uma influência mais severa, no qual o influenciado, né, o obsediado, ele perde o poder da sua ação. E aí ele coloca, ele pode ser desde uma perturbação completa do organismo até das faculdades mentais. Então, essa influência perniciosa, vamos colocar assim, essa influência sem bons propósitos, ela pode ocorrer desde simples influências até influências mais severas. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca que a obsessão ela é sempre o resultado do intercâmbio psíquico, emocional e físico entre dois seres com sentimentos em desequilíbrio. Por que isso é importante a gente pensar? A ação de um espírito sobre o outro, ela vai acontecer sobre essa ideia de geração, né, que o Emmanuel colocava para a gente lá, sobre o pensamento que é palpável. O que nós estamos criando com os nossos pensamentos? Se nós somos seres equilibrados, se nós somos espíritos evoluídos, espíritos que buscam o bem, os nossos pensamentos vão estar automaticamente ligados a essas ações de sintonia, né? A essas vibrações. E nós vamos estar, então, nos aproximando desses espíritos que vibram nessa sintonia do bem. Então, as nossas influências serão no sentido de construção, né? E não no sentido de destruição, no sentido de limitação. Quando a gente está sofrendo uma influência com caráter de desequilíbrio, é sinal que nós estamos permitindo, não, estamos emitindo pensamentos em desequilíbrio. Esses pensamentos em desequilíbrio é que vão gerar essa sintonia, né? É que vão permitir essa ligação entre o espírito obsessor e o obsediado, né? Então, o que a gente tem que pensar nesse momento? O que eu estou pensando? A gente tem uma preocupação muito grande com o que eu faço, né? Mas antes de eu fazer e de eu pensar, de eu fazer e de eu falar, eu penso. E quando eu penso, olha o que o Emmanuel está falando. Eu já estou emitindo uma onda vibracional e essa onda vibracional é capaz de ser mensurada, captada. Então, o que nós estamos pensando? Que características têm esses nossos pensamentos mais profundos? É isso que a gente tem que pensar, né? Então, será que somos verdadeiramente espíritos perfeitos, como a gente acreditava? Espíritos em processo mais pro evoluído do que pro inferior? Ou, na verdade, nós vestimos a carapaça de bom moço e, por trás disso, nós trazemos séculos de imperfeição?
séculos de pensamentos, de medos, de ansiedades, de dificuldades de entendimento, de raivas, de ódios, que nós guardamos em nós e que trazemos à tona nos nossos momentos limites. Então, é em cima desse tipo de vibração que essas ligações vão acontecer, né? É em cima desse tipo de vibração que esses espíritos vão se vincular a nós. E aí a gente precisa entender uma coisa, que nem sempre esses espíritos vão ter um histórico longo com a gente. Porque primeira coisa, quando a gente fala em obsessão, a gente pensa logo em espírito vingador, em espírito que vem cobrar as dívidas do passado, aqueles com o qual a gente cometeu alguma ação e que agora estão vindo na condição de nos fazerem sofrer. Mas nem sempre os nossos obsessores são esses espíritos com um nível de vínculo com a gente de outras existências. Às vezes os obsessores, eles se ligam a gente pelos nossos pensamentos momentâneos, né? Que tipo de vibração nós estamos gerando? Se a nossa vibração é uma vibração, por exemplo, de tristeza, num momento como esse que a gente está passando, né? Que a gente está vendo a doença proliferando, que a gente está vendo muitas pessoas morrendo, existe uma tendência natural do ser imperfeito que somos de entrar nessa onda de pensamentos que nós estamos sentindo, né, no planeta, de tristeza, de frustração, de abandono. Então, quando a gente emite esse tipo de pensamento, aqueles espíritos que estão se sentindo nessas situações, eles se aproximam de nós. Imagina que hoje, né, com a quantidade de espíritos que desencarnam de um modo muito abrupto, né, quantos estão chegando no plano espiritual sem entenderem verdadeiramente o que está acontecendo com eles, né? Sem entenderem como esse processo está se dando. E aí, nós estamos aqui desavisados, sintonizamos numa vibração de tristeza, a tendência é que esses espíritos que estejam perdidos possam se associar às nossas vibrações de tristeza, porque eles também estão tristes do lado de lá, né? Então não foi nenhuma ação do passado, nenhuma ação de muitos anos, de muitas existências que aconteceu. É uma influência direta em cima ao que nós estamos emitindo nesse momento. Porque os nossos pensamentos, eles vão funcionar da mesma forma que o dial do rádio, né? Ainda existe rádio, ainda existe lá o botãozinho que a gente sintoniza a estação. Se eu quero ouvir música clássica, eu vou sintonizar com determinado tipo de estação de rádio. Se eu quero ouvir funk, eu vou sintonizar com outras estações de rádio, né? Se eu quero escutar música popular brasileira, eu vou sintonizar com outro tipo de rádio. Então, dependendo do que a gente está sintonizando, esses espíritos se aproximam de nós, né? Então, podem ser situações momentâneas, como essa que eu descrevi, ou podem realmente ser situações onde o nosso vínculo com o desencarnado, ou com aquele que nós estamos obsediando, né? Ela é tão longa, né? Que a gente está tão envolvido que as nossas vibrações, elas passam a ter uma sintonia tão grande que é como se um dependesse, né? A gente vai formando situações de simbiose mesmo, onde o pensamento de um alimenta o pensamento do outro. E aí a gente precisa pensar nisso, né? Como é que está sendo o nosso pensamento? O que a gente está emitindo? Dependendo do que a gente está emitindo, a gente está facilitando esses processos. A gente está chamando, literalmente. Fomos nós quem ligamos a tomada, né, do rádio, fomos nós quem sintonizamos o botão e que estamos colocando naquela onda vibracional. E automaticamente estamos chamando aquele tipo de música, né? Estamos chamando aquele tipo de espíritos. Por isso, mais uma vez, a gente reforça a importância da gente fazer um processo de vigilância, né?
É o orar e vigiar que Jesus nos ensina. Porque a gente precisa orar para elevar os nossos pensamentos, colocar os nossos pensamentos nos níveis vibracionais do pensamento de Jesus, nos níveis vibracionais do pensamento de Deus, né? Captando essa essência divina que existe em nós, sentindo a presença de Deus em nós. Mas quando a gente se afasta disso, a gente se permite conectar em ondas vibracionais que não são tão benéficas para a gente, né? E, em contrapartida, a gente acha também associações. E no vigiai, por que a gente precisa vigiar? Porque esses são os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, que são as portas abertas, né? Que são as chaves para que essas portas de conexão se façam. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo, né? E aí a gente precisa estar atento, primeiro, ao nosso comportamento. Quem somos nós? Nós nos conhecemos? Será que a gente faz um processo de autoconhecimento para a gente saber quando o nosso comportamento está diferente? Porque a maioria das vezes a gente está num processo tão de correria, tão de automatismo, né? Que a gente não é capaz de perceber que estamos sendo influenciados, que estamos com uma mudança de comportamento, com uma mudança de ânimo, com algo constante, ideias constantes, influenciando os nossos pensamentos. E aí o que a gente faz? A gente acaba abrindo, não é a porteira, né? O portão todo, né? Não é a porta, é o portão, para que essas influências aconteçam. Ao passo de que quanto mais a gente se conhece, mais a gente é capaz de perceber as variações dessas influências. Que algo está acontecendo de errado, né? Que algo pode nos tirar do nosso eixo. Então, voltando lá à fala do Manuel Filomeno de Miranda, o processo de ligação acontece porque há desajuste dos dois lados. Se a gente não é capaz de perceber o nosso desajuste, a gente facilita, então, para esses processos de conexão acontecerem, né? Então, a gente vai ver que essa questão das companhias espirituais, o Kardec lá na Gênesis, no capítulo 14, ele vai falar o seguinte: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Quando ele vai falar pra gente sobre os fluidos e a fotografia do pensamento, né? Que é a possibilidade de mensurar, é a forma como Kardec descreve essa questão da mensuração que o Emmanuel fala pra gente lá no Pensamento e Vida. Então, são em cima dessas fotografias que a gente emite que a gente faz esse chamado dos espíritos para que eles se aproximem de nós. Então, primeira coisa, voltando lá ao livro dos médiuns, né? O que acontece? É uma ação de tenacidade, ou seja, de persistência de um espírito do qual a gente não consegue se desembaraçar espontaneamente dessa ação, né? A gente precisa, para poder se desembaraçar dessa ação, de algo que quebre esse vínculo de ligação. Enquanto a gente mantiver o vínculo de ligação com o obsessor, ele continua exercendo influência sobre nós. Enquanto nós não tirarmos o plug da tomada, essa ligação existe. Então é preciso que nós, através da nossa mudança de comportamento, da mudança da nossa vibração de pensamento, da mudança de ação do comportamento, a gente quebre esse vínculo, né? A gente corte a energia, tire o plug da tomada, para que essa vinculação acabe, né? Então, reforçando Kardec, a influência ela é sempre nociva e, portanto, é uma prática realizada por esses espíritos inferiores, né? Agora, a obsessão ela acontece só de encarnado para de desencarnado para encarnado? Não. A gente tem descrição
de obsessão entre as diversas categorias, né? Na relação do mundo físico com o mundo espiritual. A gente pode ter uma obsessão do desencarnado sobre o encarnado, esses processos que a gente está vendo da influência do espírito sobre o ser encarnado, mas a gente pode ter influência também do espírito encarnado sobre o desencarnado. Quantas vezes, quando morre um ente querido, aquele que fica encarnado fica tão triste, fica tão em processo de sofrimento, de mágoa, chamando por aquele que desencarnou, que ele impede o desenvolvimento daquele que está no plano espiritual. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma obsessão de encarnado para desencarnado. Mas nas obras de André Luiz, por exemplo, a gente consegue ver desencarnado obsediando desencarnado. A gente consegue ver encarnado obsediando encarnado, né? Quantas vezes a gente não tem nas nossas relações aquele ser que dificulta, né? Que limita a nossa ação, que faz com que a nossa ação seja mais retardatária, né? Influencia essa nossa ação. Então, podem haver diversos níveis de ligação. E Kardec vai descrever para a gente, que é basicamente o nosso foco de estudo de hoje, os tipos de obsessão. E aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre 3 tipos básicos de obsessão. O primeiro ele vai falar sobre a obsessão simples, né? Onde tem uma influência negativa do espírito sobre o outro de forma duradoura. Então ele coloca que essa influência, ela é uma influência negativa porque ela é uma influência que limita a capacidade do médium de se relacionar com os bons espíritos, né? Porque já que ele está tão ligado ali àquele espírito em nível inferior, ele não consegue evoluir, ele fica ali persistentemente sobre essa influência. Mas essa influência, ela é uma influência que dificulta a ação do médium, mas ela não gera nenhuma repercussão direta sobre o espírito, ela não gera nenhuma limitação sobre o espírito do encarnado. O encarnado facilmente, ou aquele, melhor dizendo, ao invés do encarnado, o obsediado, né? O obsediado, ele sofre aquele processo, mas ele é capaz de perceber a existência desse processo. Ele é capaz de perceber que existe alguém ali, né? Influenciando para que esses pensamentos venham, essa dificuldade, essa ação seja dificultosa. Ele impede, então, a realização da tarefa, né? Então, são aquelas obsessões simples que a gente conhece no dia a dia, né? Aquelas coisas que somem, né? Aquela dificuldade que a gente tem, tá lá fazendo um estudo, de repente vem um pensamento, vem alguém falando de alguma coisa que nos distrai, que chama a nossa atenção, alguém que vem da rua nos convidando para fazer um outro trabalho, para nos desviar da realização da tarefa. Mas o médium tem domínio sobre si, né? Ele tem domínio da relação. Então, se ele consegue notar com facilidade é possível ele fazer essa desvinculação, né? Então, é preciso que ele note e que tome algumas atitudes para que essa desvinculação aconteça, né? Se eu estou percebendo que tem uma situação de desequilíbrio que é constante na minha vida, é necessário que eu gere uma ação contra esse desequilíbrio. Por exemplo, a desordem, né? Existe uma desordem constante. O que a gente faz? Começa a trabalhar a organização, começa a trabalhar método, começa a trabalhar rotina, e isso vai fazendo com que a gente se desvincule dessa influência do obsessor, né? Não existe nada melhor para a gente se desvincular dessa influência do obsessor simples do que a gente mudar o nosso comportamento no trabalho do bem, né? Tem uma frase que é muito comum no movimento espírita que diz o seguinte: qual é o obsessor que permanece fazendo distribuição de cesta básica, subindo e descendo o morro, né? Se a gente está fazendo uma tarefa no bem, se a gente está se dedicando ao bem e
ele é uma obsessão simples, ele simplesmente não tem interesse por aquele tipo de ele não tem interesse, ele não tem sintonia por aquele tipo de atividade que a gente está realizando no bem, ele vai procurar outro que tem sintonia com os pensamentos dele, né? É simples assim. Mas, em outros casos, pode acontecer o que a gente chama de fascinação. A fascinação, então, é uma ilusão produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento do médium, que paralisa o raciocínio do médium, né? Então, Kardec coloca pra gente que uma das características da fascinação é a incapacidade que o médium tem de perceber, né? Ele recebe essas influências através do pensamento e muitas vezes ele vai sendo levado por essas influências a acreditar naquilo que está sendo dito, né? Então, ele começa a ser supervalorizado, ele começa a achar que as mensagens que ele está recebendo são mensagens de espíritos de escola, quando na verdade são mensagens de espíritos mistificadores, que esses espíritos mistificadores, né, na realização da sua tarefa, eles se utilizam de palavras que são comuns do vocabulário dos espíritos superiores e que esse médium fascinado não é capaz de perceber essa variação, né? Mas que qualquer um, ao ler essas mensagens, seria capaz de identificar, né, essa ausência de consistência na mensagem, né? Essa ausência de consistência naquilo que está sendo dito, no conteúdo, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, o aparecimento de mensagens de espíritos de Maria de Nazaré, do Chico Xavier, né? Quantas mensagens estão aí através dessas mistificações que são feitas através desses médiuns fascinados, né? E a gente vai vendo que à medida que o médium é capaz de perceber, porque na fascinação, embora ele tenha o pensamento alterado, né, por ação indireta de outras pessoas, ele é levado a perceber que essa influência está acontecendo, ele, por ação também dessas mudanças, ele consegue desfazer essas influências, né? A partir do momento que ele vai estudando, que ele vai conhecendo os conceitos, que ele vai começando a refletir sobre a realidade daquela instrução que está sendo dada, né? Essas fascinações vão diminuindo. E por fim ele coloca um estado mais profundo, né? Que seria o estado de subjugação. E aí ele coloca o estado de subjugação como uma contrição que paralisa a vontade daquele que sofre e o faz agir de mau grado. Então, o espírito, ele influencia diretamente o médium a ponto de gerar influências sobre a ação do médium. Então, não é só sobre o pensamento. Porque na fascinação, ele influencia o pensamento. E por influência do pensamento, o médium, usando o livre-arbítrio dele, cai na fascinação, cai na influência. Mas a escolha é do livre-arbítrio do médium. Na subjugação, ele perde a capacidade de realizar a escolha da sua vontade, né? Ele é submetido à vontade do espírito, né? E aí a gente tem Kardec descrevendo pra gente aqui no Livro dos Médiuns duas possibilidades de subjugação, né? Que ele coloca como sendo a subjugação moral ou a subjugação física, né? O que é a subjugação moral? O médium, ele passa a ser influenciado com relação ao seu comportamento moral, fazendo com que ele seja levado a realizar atitudes, comportamentos que não são compatíveis com a sua realidade, né? Com a sua realidade moral. Então, a gente vê, né, com constância as situações, né, de pessoas que saem do seu eixo, gerando situações de discussão, né, de agressividade, por conta dessas influências sobre a moralidade do médium. E existe ainda a situação da influência sobre a matéria, né? Nesse caso da influência sobre a matéria,
a gente vai ver que o médium ele é levado a práticas de atividades físicas, né, de influências sobre o corpo do médium, gerando ele a realizar atividades que muitas vezes são atividades vergonhosas para o médium, né? E Kardec conta nessa passagem a influência que acontece sobre um médium em que ele é subjugado pelo espírito e que ele, apesar de não ser jovem, apesar de não ser bonito, ele é levado, toda vez que determinada menina aparecesse, ele se ajoelhava frente a ela e pedia essa menina em casamento, né? Sob a ação da influência do obsessor, né? E existiam situações, inclusive, que ele era levado a fazer essa atividade de ter que se ajoelhar frente ao público, né? No meio da praça pública, ele era levado a se ajoelhar e muitas vezes beijando o chão, né? Dada a subjugação que acontecia. E o médium descrevia para Kardec a questão que ele ia sendo tomado por uma dor na região posterior dos joelhos e um peso nas pernas que faziam com que ele caísse de joelhos, né? Dada a influência desse espírito sobre os centros de força do médium, né? Influenciando então os centros motores, né? Gerando comportamentos que não seriam compatíveis. E aí a gente vê sobre essas influências dos centros motores, muitas vezes o médium falando em línguas diferentes, falando um monte de barbaridade que não seria compatível com o grau de evolução daquele espírito, né? Com o grau de evolução daquela pessoa, tudo por efeito dessa subjugação. E aí a gente vai ter ainda um quarto tipo, né? Que Kardec fala pra gente sobre a questão da possessão. E aí a gente vai ver que no primeiro momento, o Kardec ele coloca a questão da possessão junto com a subjugação, né? Porque ele não entende no primeiro momento que seria uma questão diferente. Mas lá no livro da Gênese, quando ele, no capítulo 14, ele vai falar lá sobre a questão dos fluidos, ele deixa pra gente essa questão de uma possibilidade de possessão acontecer. Só que a possessão, a ideia que a gente tem é daqueles filmes de exorcista, né? Que o espírito entra no corpo do outro e que ele passa a fazer tudo sobre a influência daquele espírito, né? Como se a gente desligasse o espírito do seu próprio corpo, né? E Kardec, quando fala da questão dos fluidos lá da possessão, ele fala que a ação dos fluidos desse espírito sobre o corpo físico do obsediado, ela é tão grande que é como se ele verdadeiramente tomasse conta do corpo do encarnado, né? Mas essa possessão, ela não acontece com a saída do espírito do encarnado, né? É como se houvesse uma comunhão de espíritos agindo sobre aquele corpo. É esse momento de simbiose tão grande em que o pensamento do obsessor e do obsediado, ele é tão grande que eles agem no mesmo sentido, né? Permitindo, então, que haja essa união fluídica, vamos colocar assim, entre os dois. E que, nesse momento, possa acontecer uma ação muito mais severa de ação, né, do espírito sobre o obsediado, né, do obsessor sobre o obsediado. E a gente vai ver, então, que essa variação de intensidade, ela vai se dando também pela questão dessa ligação, né? Dessa sintonia, do quão grande é essa sintonia, o quanto que o obsediado permite que essa influência do obsessor
aconteça sobre ele. O quanto de sintonia existe entre essa vibração fluídica que os dois estão emitindo, né? Quanto mais próxima for a sintonia dessa vibração de emissão, quanto mais eles se unem na mesma vibração, mais estreita é essa ligação, né? E quanto mais estreita for essa ligação, maior a dificuldade da ação desobsessiva, né? Maior a dificuldade da gente conseguir, tanto que o obsediado perceba esse processo, porque ele passa a ser tão influenciado pelo obsessor que tudo que acontece para que essa obsessão se limite, né? Ele vai deixando de acontecer. Uma das coisas que o Kardec coloca ainda nesse capítulo 23 é a questão da retirada de próximo de pessoas que podem melhorar o padrão vibracional daquele que está sofrendo a obsessão, né? E aí é uma coisa muito comum a gente ver que gradativamente essas pessoas elas vão sendo afastadas tanto das pessoas que conduzem ela para o bem, né? São aquelas pessoas que são motivacionais, que são aquelas pessoas que têm um desenvolvimento moral maior, eles gradativamente vão se afastando dessas pessoas, como das atividades que geram essas vibrações de elevação, né? Então, é comum a gente ver, quando alguém está passando por determinado tipo de influência, que elas vão se afastando da atividade da casa espírita, né? Ela vai para a casa espírita e começa com um processo de sonolência que ela não sabe dizer de onde veio, né? Ah, não, eu tô com tanto sono, eu vou para a casa espírita, tenho tanto sono que eu não quero mais ficar lá, eu vou ficar lá dormindo. Ah, então eu não vou não. E aí, gradativamente, esse processo de afastamento ele vai se fazendo, né? Então, Kardec chama atenção para a necessidade da gente observar, né? E para a gente trazer para próximo tudo isso que pode nos trazer elevação. Então, ele lá na questão 243, ele faz uma série de itens com os quais a gente pode observar as características da obsessão, né? E ele começa falando o seguinte: a persistência de um espírito em se comunicar de bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a outros espíritos o façam. Então, aquele médium, ele só recebe influência do espírito X. Né? Vou botar espírito X, não, vou botar espírito Y, que senão a gente vai achar que é o Humberto Campos. Então, ele só recebe a influência do espírito Y. Nenhum outro espírito tá gerando nenhuma manifestação através daquele médium. Alguma coisa está acontecendo, né? A gente não é correio de um espírito único, né? Nós, quando estamos no trabalho da tarefa mediúnica, nós servimos de instrumento para diversos espíritos. Se existe uma necessidade de persistência, de ligação unicamente daquele espírito, pode estar havendo ali um processo de influência. Principalmente quando esse processo acontece sem essa intenção, né? Sem a vontade, sem que o médium consiga dominar essa ação dessa manifestação. A questão da ilusão, né? Que não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que o recebe, né? Então ele coloca, essa ilusão ela é tão grande que o médium não é capaz de perceber. Ele está tão sobre a ação fluídica desse espírito que está se manifestando que ele pode ler o texto e ele acha que aquele texto é maravilhoso. Ele acha que aquele texto realmente é de Maria de Nazaré, que ele realmente é do Chico. Olha que palavras maravilhosas. Quando a gente qualquer um para e olha, analisa o vocabulário daquela pessoa, analisa o comportamento daquela pessoa frente as palavras que estão sendo colocadas ali, a gente é capaz de identificar com facilidade que não está acontecendo. Então, essa ilusão já é uma influência obsessiva sobre o médium. A crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então, o médium ele perde essa capacidade de discernir quem é esse espírito manifestante, né? E isso é muito comum no médium vaidoso, né?
que apareceu lá que o espírito que está se comunicando comigo é o espírito de Jesus. Olha como eu sou um médium importante, né? Olha como é que eu sou um espírito especial. Tô recebendo Jesus, hein? Quando a gente, por simplicidade, né, das ideias, olhando de uma forma bem simples, a gente sabe que esse tipo de comunicação não vai acontecer para qualquer médium, né? Não vai acontecer com facilidade, né? Então não dá para a gente acreditar que tudo que está acontecendo é por ação realmente desses espíritos de nomes respeitáveis, né? No quarto, ele fala da confiança do médium nos elogios, que lhe dispensam os espíritos e que por ele se comunicam. É muito comum esses obsessores, eles vangloriarem a ação do médium, né? A ponto de estimular a vaidade, de estimular a forma de ação desse médium, a forma de ligação desse médium na tarefa que ele está desempenhando, né? Então a gente vai ver o que? Eles gradativamente vão estimulando através de elogios esse médium, que o médium vai acreditando que só ele é o detentor da verdade, que só através dele essas comunicações estão acontecendo. Ele que é um espírito tão bom, ele que é capaz de receber a mensagem do fulano de tal e do ciclano de tal, olha como ele é bom. E aí ele acaba se perdendo na vaidade, né? Disposição para se afastar de pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Olha o que a gente falava anteriormente, né? É uma tendência que vai acontecendo. Ele gradativamente ele vai sendo afastado das amizades, do círculo de pessoas que podem influenciar esse médium para ações no bem. Ou para pensamentos bons, porque à medida que ele vai fazendo essa ligação com pensamentos bons, que ele vai recebendo essas boas influências, que ele vai ganhando instrução, que ele vai ganhando conhecimento, ele vai adquirindo capacidade de escolha, e isso automaticamente vai afastando a ação desse espírito obsessor. Então, para que isso não aconteça, o médium o obsessor vai criando no obsediado essas influências que vão afastando. Então ele começa a ter essa sensação de animosidade. Aquela pessoa era tão boa, né? Trazia para ele conforto, mas ele vai criando. Ih, fulano é chato. Ih, já vai chegar, já vai fazer aquela palestra no meu ouvido. Ah, não quero saber dele, não. E assim eles vão se afastando, né? Se distanciando dessa mensagem. Por fim, ele vai falar pra gente sobre tornar o mal a crítica das comunicações que recebe, né? Toda vez que há uma influência de alguém dizendo, olha, essa mensagem não é de fulano, isso que está acontecendo não condiz com a verdade. Então ele passa a ver aquela pessoa que está alertando como alguém que está influenciando diretamente contra ele, né? E impedindo que ele faça o seu crescimento. A necessidade incessante e inoportuna de escrever é aquele médium que não se domina, né? Ele tá lá no meio da praça e de repente, apesar de não ter lápis nem papel, ele começa com movimentações de escrita, como se ele estivesse incorporando alguém ali, né? O espírito evoluído, ele não vai submeter o médium a situações de ridículo, né? Se isso acontece, é por influência desses espíritos obsessores. Então ele coloca lá o constrangimento físico qualquer, quando acontecem essas ações, né, de dominação, como esse caso que o Kardec descreve pra gente lá no item que ele descreve esse senhor que era colocado para se ajoelhar, né, nessa posição de ajoelhar na frente da moça. E a gente vai ver, por último, a questão da presença de rumores e desordens persistentes, né? Então, muitas vezes esse médium, sempre que ele está presente, há algum tipo de ruído, tudo que é dele está desorganizado, tudo que envolve a vida dele está nesses processos de desorganização. Por quê? Para dificultar que ele se ligue às questões de bem e automaticamente ele continue crescendo, né? Então, tudo que está diretamente relacionado ao obsediado, né?
como sendo causa ou objeto, né? Essa influência, esse ruído acontece quando ele tá. Esse ruído acontece para incomodar ele. Então ele vai dormir, começa um estalar que não para. Ele começa a tentar descansar, começa a cair um monte de coisa. Sensação de ouvir que está caindo um monte de coisa. Isso está acontecendo para afetar diretamente esse que está sendo obsediado, né? Então, mais uma vez, o que a gente precisa é reforçar, né? O quanto que nós estamos deixando os nossos pensamentos sintonizados com essa onda vibracional inferior e que estamos permitindo essas ligações com a espiritualidade inferior. E lembrar que a obsessão, ela é um processo caracterizado por desequilíbrio. À medida que o médium evolui, o desequilíbrio modifica de padrão, isso não acontece mais. Da mesma forma que o obsessor, quando ele sai do padrão vibracional do desequilíbrio, ele também deixa de praticar a obsessão. Por isso a necessidade dos tratamentos desobsessivos, né, a assistência espiritual que é feita nas casas espíritas, no sentido de não só atender o encarnado, mas atender também o desencarnado, para que ele possa ser amparado e dar continuidade no seu processo de progresso. Porque, afinal de contas, a lei é de progresso, né? Todos nós vamos evoluir para a perfeição, inclusive aqueles que ainda se comprazem com o mal, né? Porque não tá lá no texto evangélico, né, dizendo que nenhuma ovelha vai se perder, né? Jesus como pastor das almas, né? Que nenhuma ovelha será perdida. Então, mesmo aquele que se compraz no mal hoje, amanhã será um espírito puro, né? Então, todos têm a necessidade de ser acolhidos, tratados e direcionados tanto pelos trabalhadores da casa espírita, quanto pelos trabalhadores da espiritualidade. E a gente vê que esse trabalho na espiritualidade, ele é um trabalho constante também, né? Para ajudar que esses processos sejam cada vez menos frequentes e que essa ação de socorro aconteça para os dois lados. Então a gente espera que o estudo de hoje tenha sido válido, né? Que a gente reforce em nós a importância de vigiar, de orar, né? Elevar os nossos pensamentos através da oração, vigiar aquilo que nós estamos pensando. E vamos agora fazer a nossa vibração, né? Entregar os nossos pensamentos em prece, entregar os nossos pensamentos a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mentor espiritual, aquele que nos ampara, que ampara o nosso planeta Terra e que dá a cada um de nós os instrumentos necessários para a nossa modificação. Nesta noite, Senhor, envolvemos os nossos pensamentos a Ti. Agradecemos a oportunidade do encontro nesses momentos tão difíceis que passamos. Dá-nos coragem para enfrentarmos as adversidades, para vencermos os pensamentos de tristeza e dor e sermos melhores na prática do bem. Dá-nos coragem, Senhor, para sairmos de nós mesmos, entregando a Ti e aos irmãos necessitados o melhor das nossas ações. Que possamos entregar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos mais elevados para a espiritualidade amiga, para que usem essas vibrações no tratamento da saúde de tantos irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram envolvidos pelos processos da Covid e também no amparo a tantos familiares que perderam seus entes queridos. Nesta noite, Senhor, mais uma vez, te agradecemos a presença constante em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos em seu nome e que a sua paz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, muito agradecidos, né? A gente se despede, deixando um beijo no coração de cada um. Espero que estejam todos bem, né? Que a gente possa se encontrar em breve, que em breve a gente esteja de novo na Casa Espírita, participando presencialmente, trazendo os nossos abraços, né?
Enquanto a gente não consegue, abraços virtuais em todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Beijo pra vocês.